Você já teve a sensação de que algo perfeito demais poderia esconder segredos sombrios? Diego e sua filha Lucia acreditavam ter encontrado o lar dos sonhos. Depois de anos mudando de cidade para cidade, o som das ruas tranquilas, o cheiro das flores do jardim e a promessa de estabilidade pareciam finalmente ao alcance. Mas e se o que parece um recomeço for, na verdade, o início de um pesadelo? E quando a maior ameaça não vem de fora, mas de alguém que observa silenciosamente? Quem você seria nessa história? O vizinho acolhedor que estende a mão, ou aquele que com um simples olhar julga sem conhecer? E se a sua paz dependesse de aceitar o diferente? Às vezes, os maiores perigos não se revelam em palavras, mas em olhares. Para Diego e Lucia, a nova casa era mais do que tijolos e paredes. Era esperança. A pequena Lucia corria pelo jardim com o sorriso que Diego tanto desejava ver, e os primeiros meses foram um sopro de alívio. Vizinho após vizinho os recebia com gentileza. Um casal de idosos adorava contar histórias do bairro, enquanto uma jovem família os convidava para jantares animados. Era o sonho que Diego acreditava merecer, mas nem todos compartilhavam dessa alegria. Isabela, a presidente da Associação de Moradores, observava cada movimento da nova família com olhos que escondiam mais do que simples curiosidade. Sua casa era impecável, cada flor podada com precisão quase obsessiva, e sua autoridade no bairro era inquestionável. Na visão dela, aquele pequeno paraíso que tanto prezava estava ameaçado. Era irracional, ela sabia. Ou talvez preferisse acreditar que era apenas cautela, mas no fundo, algo mais profundo e incômodo a consumia. A presença de Diego e Lucia a incomodava de um jeito que nem ela ousava admitir. Cada risada de Lucia parecia ecoar mais alto para Isabela. Cada momento em que Diego brincava com a filha, no quintal alimentava uma inquietação silenciosa. Não era só sobre regras de convivência ou aparência. Para Isabela, eles não pertenciam ali, e isso para ela era imperdoável. Isabela não apenas observava, ela vigiava. Cada movimento de Diego e Lucia era examinado com olhos críticos. Se Diego estacionava o carro em um local que ela considerava inadequado, ou se algum brinquedo de Lucia ficava tempo demais no gramado, Isabela se irritava. Como eles podiam, na visão dela, desrespeitar a ordem que tanto prezava? Mas não eram só as pequenas ações que a incomodavam. Era a presença deles. A simples visão de Diego caminhando pela rua com a filha fazia crescer dentro dela uma necessidade inexplicável de lembrá-los de seu lugar. Para Isabela, eles não eram apenas novos vizinhos. Eram uma ameaça ao que ela chamava de perfeição. O incômodo se transformava em raiva sempre que ela testemunhava momentos felizes entre pai e filha. Era como se aquela felicidade despreocupada a provocasse. Não se tratava de um carro mal estacionado ou de um jardim desorganizado. Era sobre controle e Isabela se recusava a abrir mão dele. Naquela tarde, a primeira nevasca do ano havia transformado o bairro em uma paisagem branca. Crianças corriam, casacos coloridos contrastando com o chão coberto de neve. Lucia estava entre elas, empolgada, modelando bolas de neve com as mãos pequenas e ágeis. Diego a observava com um sorriso largo, esculpindo um boneco ao lado da filha. Era um daqueles momentos simples que pareciam eternos. Pai e filha aproveitando juntos, sem pressa, sem preocupações. Atrás de uma cortina cuidadosamente afastada, Isabela assistia à cena. Seus olhos percorriam cada detalhe, o riso de Lucia, o jeito despreocupado de Diego, a leveza no ar. Algo dentro dela se contorcia. Como podiam estar tão à vontade? Aquilo a incomodava de um jeito que nem ela compreendia completamente. Sem desviar o olhar, pegou o telefone com mãos trêmulas. Seu coração batia rápido, mas não de medo, de algo mais sombrio.
Discou os números com precisão. A ligação foi atendida em segundos. Emergência. Qual é a situação? Perguntou. A voz do outro lado. Isabela inspirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Tem um homem aqui. Sua voz carregava uma preocupação forçada. Está agindo estranho com uma criança. Não sei o que está acontecendo, mas parece errado. Por favor, mandem alguém. A atendente pediu mais informações, mas Isabela não se importava com detalhes. Sua intenção era clara, causar suspeita. Ele está sendo agressivo. É perturbador. Não parece certo. Ao desligar, sentou-se novamente à janela, observando-os como uma espectadora de um espetáculo que, para ela, precisava acabar. Sentia uma satisfação perversa. Imaginava que, em breve, aquele sorriso no rosto de Diego desapareceria. No jardim, Diego acabava de posicionar o último pedaço de neve no boneco quando o som de sirenes cortou a tranquilidade do bairro. O riso cessou. Ele olhou na direção do barulho, o coração acelerando. Lucia, ao seu lado, segurou sua mão com força, os olhos cheios de confusão. Papá! A voz dela era baixa, hesitante. Diego engoliu em seco. Tentava entender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. As luzes azuis e vermelhas refletiam na neve ao redor, enquanto 2 carros da polícia estacionavam em frente à casa. Isabela continuava em sua janela, os lábios curvados em um sorriso contido. Para ela, aquilo era justiça. Para Diego, era o começo de algo que ele jamais imaginaria enfrentar. Diego deu alguns passos para trás, as mãos levantadas em um gesto calmo, mantendo-se entre Lucia e o policial que se aproximava. O frio cortava a pele, mas era o olhar cauteloso do oficial que gelava mais. Lucia apertava a mão do pai com força, sem entender o motivo da súbita tensão. Estamos só brincando na neve, disse Diego a voz firme, só construindo. Um boneco com minha filha. Nada além disso. O policial olhou em volta, observando a cena pacífica diante dele. Um boneco de neve quase finalizado, uma criança sorrindo minutos antes, agora assustada. Ainda assim, a mão dele não se afastava do cinto. Recebemos uma ligação sobre um comportamento estranho, explicou o policial. Disseram que você estava sendo agressivo. Diego sentiu um aperto no peito. Aquilo fazia sentido agora. Não era um mal-entendido. Era Isabela. Era claro demais. Por um instante olhou para a janela da casa ao lado. A cortina moveu-se rapidamente, mas ele sabia que ela estava ali, assistindo. Agressivo? Repetiu Diego, contendo a raiva que ameaçava transbordar. Estou aqui com minha filha. Estamos no jardim de casa. Que tipo de agressividade alguém poderia ver nisso? O oficial anotava algo no bloco, o olhar hesitante. Mesmo diante da tranquilidade do momento, a suspeita já estava lançada. Lucia, sentindo a mudança de humor do pai, se aproximou ainda mais dele. Do outro lado, Isabela mantinha-se junto à janela, observando cada segundo como se assistisse a um espetáculo. Encomendado! Na mente dela, aquilo era exatamente o que devia acontecer. Ela acreditava que estava certa, que a ordem do bairro precisava ser preservada. Diego respirou fundo. Não podia deixar que aquela situação se transformasse em algo pior. As histórias de encontros mal resolvidos com a polícia não eram desconhecidas para ele, e com Lucia ali, ele precisava de cuidado. Olha, oficial, disse Diego com um tom calmo, mas firme. Posso conversar com você o quanto quiser. Só não vou aceitar ser tratado como um criminoso no meu próprio quintal. Minha filha está aqui. Estamos apenas vivendo nossas vidas. O policial hesitou. O bloco de anotações ainda na mão. Havia algo naquela cena que não se encaixava com a chamada que recebera. Ele olhou para Diego, depois para Lucia, e de volta para a janela onde Isabela já não se mostrava. Situações assim não eram inéditas para ele. Sabia que chamadas infundadas aconteciam.
A diferença era o impacto que deixavam para quem era injustamente acusado. Após um longo silêncio, o policial guardou o bloco. Vou registrar que estive aqui, mas não vejo motivo para prosseguir com nada mais, disse. Só peço que estejam atentos às percepções do bairro. Diego mordeu a língua. Percepções do bairro. Palavras que carregavam um peso invisível e doloroso. Ainda assim, apenas assentiu. Lucia olhava para ele, os olhos confusos. Ela não entendia tudo, mas sentia o desconforto no ar. O som das sirenes sumiu conforme a viatura se afastava. Diego ficou parado por alguns instantes, olhando para a rua, vazia, tentando processar o que acabara de acontecer. Lucia puxou sua mão. Mas, papá, a gente fez algo errado? Perguntou baixinho. Não, minha princesa, respondeu Diego, agachando-se para ficar na altura dela. Não fizemos nada de errado. Às vezes as pessoas só não gostam de coisas que não entendem. Mas isso não é culpa nossa. Enquanto entravam em casa, a expressão de Diego mudou. O medo dava lugar a uma determinação silenciosa. Isabela tentou diminuir sua dignidade, mas ele não deixaria aquilo passar despercebido. Na manhã seguinte, com o sol ainda surgindo entre as nuvens pesadas, Diego caminhou pelo bairro. A ideia não era confronto, mas compreensão. Precisava saber quem era Isabela, além daquela janela e até onde ela já havia levado situações assim. Conversou com vizinhos próximos, de forma leve e sem acusações. A surpresa veio rápido. Muitos conheciam o jeito rígido de Isabela. Outros, em sussurros, admitiam que ela já havia criado problemas com outras famílias. O que parecia ser uma vizinha zelosa se mostrava para alguns alguém que ultrapassava limites. Cada conversa revelava camadas da mulher que havia feito a chamada. Diego ouvia, ponderava e entendia que aquela história não era só sobre ele e Lucia. Era sobre um comportamento enraizado há muito tempo. E ele não tinha planos de ficar calado. A imagem que Isabela construíra ao longo dos anos estava longe de ser impecável. Enquanto se apresentava como a líder exemplar da comunidade e da associação de moradores, Diego descobriu um lado dela que poucos conheciam. Havia documentos, registros e histórias sussurradas pelos vizinhos que revelavam esquemas escondidos sob sua fachada de perfeição. Conversas discretas com moradores mostraram que Isabela manipulava fundos da associação para benefício próprio, fechando contratos com empresas que a favoreciam e ignorando melhorias que a comunidade realmente precisava. Havia relatos de que usava sua posição para intimidar qualquer um que ousasse questioná-la. O que mais chocou Diego foi descobrir um caso abafado de anos atrás. Isabela tentara impedir que uma família negra se mudasse para o bairro, alegando que eles não se encaixavam no padrão da vizinhança. Embora o caso quase tivesse vindo à tona, ela conseguira silenciar o burburinho com sua influência. Essas revelações não eram apenas histórias soltas. Diego conseguiu cópias de documentos e e-mails que confirmavam as manipulações. Tudo o que precisava estava ali, nas suas mãos. O incômodo que sentira no início, agora, dava lugar a uma determinação crescente. Isabela cruzara a linha e ele não ficaria parado. Decidido a agir, Diego procurou o mesmo oficial que havia atendido à ocorrência em frente à sua casa. Não era hora de confrontos impulsivos, mas sim de apresentar a verdade com clareza. Lucia ficou com uma vizinha amiga enquanto ele seguia para a delegacia local. Seu coração batia acelerado, não por medo, mas pelo peso do que estava prestes a expor. Ao encontrar o policial, Diego foi direto. Preciso mostrar algo importante, disse, estendendo uma pasta com os documentos. O que aconteceu naquele dia não foi um caso isolado. Isabela tem um histórico de abusos e manipulações aqui na vizinhança. Tenho provas. O policial, lembrando-se do encontro anterior, folheou os papéis com atenção. Havia registros financeiros que mostravam o desvio de dinheiro da associação.
contratos assinados com prestadores de serviços suspeitos e relatos escritos por moradores. Mais adiante, encontrou o documento que detalhava a tentativa de impedir a mudança de uma família negra anos atrás. A seriedade nos olhos do oficial só aumentava a cada página virada. "Isso é grave", murmurou ele, passando uma mão no queixo. "Se tudo isso for confirmado, estamos falando de crimes e violação de direitos civis." Diego permaneceu firme. "Não quero vingança, quero justiça." Ela usou o poder dela para prejudicar pessoas, intimidar famílias e, no meu caso, expor minha filha a uma situação que nunca deveria ter acontecido. O policial assentiu. "Vamos abrir uma investigação formal. Isso precisa ser tratado com o devido cuidado. Garanto que não será ignorado." A notícia da investigação se espalhou rapidamente pelo bairro. Vizinhos que antes hesitavam em se posicionar começaram a falar. Pequenas histórias guardadas por medo vinham à tona. Pessoas lembravam-se de momentos em que Isabela pressionara moradores a seguirem regras que pareciam mudar conforme sua conveniência. Outros comentavam sobre os constantes favoritismos em decisões da associação. O que parecia apenas uma vizinha zelosa era, na verdade, uma rede de manipulação construída ao longo dos anos. A reação da comunidade foi inesperada até para Diego. Famílias que raramente se manifestavam passaram a bater em sua porta para agradecer pela coragem. O que começou com uma ligação falsa de emergência havia se tornado algo maior, uma luta coletiva por respeito e honestidade. Isabela, percebendo que sua influência desmoronava, tentou se defender. Reuniu um pequeno grupo de apoiadores, mas a maré estava contra ela. As provas eram contundentes demais. Contratos superfaturados, relatos de intimidação e a revelação do caso de racismo se tornaram impossíveis de serem negados. A polícia intensificou as investigações e encontrou ainda mais irregularidades. Diego observava tudo com um misto de cansaço e alívio. O peso dos últimos dias não era leve, mas ver Lucia brincar com os amigos no jardim novamente, sem olhares desconfiados ou visitas inesperadas de patrulhas, dava-lhe um senso de paz há muito desejado. Isabela não conseguiu escapar das consequências. A associação a destituiu da presidência, os contratos foram revisados e processos legais começaram a ser movidos. O bairro, antes controlado por suas regras rígidas e interesses pessoais, começava a respirar um ar diferente. Um ar de mudança. O que Diego não esperava era a força que a união da vizinhança teria. O medo deu lugar à solidariedade. Pessoas que mal se falavam passaram a se reunir não apenas para falar de Isabela, mas para discutir maneiras de tornar o local melhor para todos. Diego não buscava ser herói. Queria apenas um lugar onde ele e Lucia pudessem viver em paz. Agora, ao vê-la sorrindo novamente, sentia que estava no caminho certo. O dia em que Isabela foi presa ficou marcado na memória de todos. Não era apenas um desfecho para Diego e Lucia, mas um momento que trouxe um sentimento coletivo de alívio para a vizinhança. Quando as viaturas chegaram, moradores se reuniram à distância, observando enquanto a mulher que tanto os intimidara era escoltada para fora de casa. Isabela mantinha o queixo erguido, mas seus olhos denunciavam o desespero. A cena carregava uma ironia inegável. Aquela que, semanas antes, chamara a polícia para humilhar Diego, agora enfrentava a justiça diante de todos. Com a investigação em andamento, a extensão das irregularidades cometidas por Isabela ficou evidente. Registros mostravam contratos superfaturados, notas falsificadas e desvio de recursos da associação para fins pessoais. Ela havia firmado acordos secretos com prestadores de serviço, lesando financeiramente a comunidade. As acusações de racismo, antes ignoradas ou escondidas, vieram à tona com força.
não era mais apenas sobre Diego e Lucia. Era sobre anos de manipulação e abuso. Os moradores, antes silenciados pelo medo de retaliação, começaram a se manifestar. Comentários antes sussurrados tornaram-se conversas públicas. Pessoas que hesitavam em se posicionar agora compartilhavam histórias semelhantes de intimidação. A figura autoritária de Isabela ruía diante da verdade exposta. O que antes era um ambiente controlado por regras feitas para beneficiar poucos, começou a se transformar em um espaço de escuta e colaboração. O apoio a Diego cresceu naturalmente. Vizinhos que mal o cumprimentavam passaram a estender a mão. Havia reconhecimento em cada aceno, gratidão nas palavras trocadas. A coragem dele em enfrentar algo que muitos consideravam impossível inspirava conversas sobre respeito e empatia no bairro. Lucia voltou a brincar livremente no jardim, cercada de risos e sem a tensão dos olhares vigilantes que tanto incomodavam antes. Para Diego, observar a filha se divertindo tinha um significado diferente agora. O boneco de neve que haviam construído permanecia em pé, um símbolo silencioso de resistência e esperança. Aquilo que começou como um simples momento entre pai e filha tornou-se o estopim de uma mudança coletiva. A queda de Isabela não foi recebida com comemorações barulhentas, mas com um suspiro coletivo. Era como se o bairro pudesse finalmente respirar. As reuniões da associação passaram a ser frequentadas por mais moradores, preocupados em reconstruir não apenas as finanças da comunidade, mas também os laços de confiança. Diego não buscava reconhecimento, mas sabia a importância do que havia feito. Defender sua filha, proteger sua família e lutar pelo que era certo nunca foi uma opção. Era uma necessidade. O que Lucia aprenderia com aquilo era o que mais importava. Que dignidade e coragem andam lado a lado. Enquanto o bairro se reorganizava, Diego sentia que finalmente encontrara o lar que sempre desejou para Lucia. O frio daquela tarde não incomodava tanto. Havia uma sensação de paz ao ouvir a risada dela enquanto corria pelo quintal, bochechas coradas pelo vento. Ele se agachou ao lado do boneco de neve, ajeitou o cachecol improvisado no pescoço gelado da criação e sorriu. Isabela enfrentaria as consequências de seus atos. A vizinhança, antes dividida, se tornava um espaço mais justo e acolhedor. E para Diego e Lucia, aquele lugar, com todas as dificuldades superadas, finalmente se parecia com casa. Histórias como a de Diego e Lucia nos mostram a importância de lutar pelo que é certo. Se você quer acompanhar mais reviravoltas e histórias inspiradoras como essa, inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada com a gente.